Olá e bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar como chegar próximo dos 500 pontos ou acima disso dentro do sistema do Express Entry. Meu nome é Leomir Gonçalves e eu sou um dos consultores sêniores aqui da Visa Immigration. Se você está ouvindo esse conteúdo no nosso podcast, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Se você está fora do Canadá e pretende migrar através do sistema do Express Entry, porém está um pouco preocupado com as pontuações de corte, este vídeo é para você. Desde julho desse ano, com a volta dos convites para os candidatos também do programa do Federal Skilled Worker, os pontos de corte estão nas alturas e isso tem preocupado muitos de vocês e questionado se realmente vale a pena continuar trabalhando com o sistema do Express Entry. Hoje, nós vamos descobrir sobre as possibilidades de chegarmos numa pontuação próxima dos 500 pontos ou até mesmo acima. Nossos clientes que vêm recebendo os convites nas últimas rodadas têm seguido a nossa estratégia de trabalho e hoje eu vou compartilhar com vocês dois desses casos que são muito interessantes. E você deve estar se perguntando qual é essa estratégia que faz com que você possa chegar nessa pontuação próxima dos 500 pontos. Nesse primeiro caso, nós temos um exemplo de um casal que estava fora do Canadá e nós trabalhamos numa estratégia de aumentar a pontuação através da proficiência nas duas línguas oficiais do Canadá, o inglês e o francês. O aplicante principal ganhou o máximo de pontos pelo fator idade, 100 pontos. Para que você possa ter essa pontuação, você precisa estar entre 20 e 29 anos. A partir dos 30 anos, infelizmente, o sistema do Express Entry vai tirar pontos a cada aniversário. O aplicante principal também apenas tinha um bacharel e por isso nós pontuamos 112 pontos. Com relação à proficiência de língua, nós identificamos com esse cliente que a proficiência na língua inglesa estaria mais avançada do que na língua francesa. Então, o cliente focou em obter primeiro a proficiência na língua inglesa para que a gente pudesse maximizar a pontuação na parte da proficiência da primeira língua. No caso desse cliente, por exemplo, a proficiência na língua inglesa na parte do speaking, nós tivemos um CLB 9, na parte do reading e listening nós tivemos um CLB 10 e na parte do writing nós tivemos um CLB 12. E por isso nós pontuamos ali 112 pontos. Depois do perfil criado, esse cliente correu atrás para aprimorar a proficiência na língua francesa. Esse cliente, depois de trabalhar buscando a proficiência a um nível de um CLB 7 no francês, infelizmente não conseguiu o CLB 7 em uma das habilidades numa primeira prova. E esse cliente foi lá e, seguindo nossas orientações, refez a prova de proficiência na língua francesa e obteve 3 CLBs 7 e um CLB 8. E com isso, nós pontuamos 12 pontos adicionais. Na parte de contribuição dos pontos pelo cônjuge, nós tivemos pela parte educacional o cônjuge com bacharel e uma pós-graduação e com isso nós recebemos 9 pontos e da parte da proficiência de língua, o cônjuge maximizou fornecendo aí 20 pontos adicionais. E nesse caso, o cônjuge usou a proficiência na língua inglesa. E vale lembrar que nesse caso, o cônjuge ele só tem a contribuição com uma das proficiências de língua, seja o inglês ou o francês. Como vocês já sabem, o sistema também faz a parte de avaliação e comparação das habilidades do aplicante principal. Nesse caso, nós temos a comparação de um nível de bacharel com a proficiência na primeira língua, nesse caso o inglês, e o cliente recebeu 25 pontos, que é equivalente a metade dos pontos que nós poderíamos ter aqui. Só para vocês terem uma ideia, se o aplicante principal tivesse também uma pós-graduação com bacharel e uma pós e essa proficiência na primeira língua, nós teríamos recebidos aqui também 50 pontos.
Só que no caso desses clientes, nós decidimos trabalhar na estratégia do francês, já que o cliente já tinha uma certa facilidade com a língua francesa. Na parte de comparação de habilidades também, nós temos a parte da experiência de trabalho fora do Canadá comparado com a proficiência de língua. E nesse caso, o cliente recebeu 50 pontos adicionais. E por último, nós podemos ver aqui que nós tivemos 50 pontos adicionais por ter a proficiência nas duas línguas oficiais do país, o inglês e o francês. Ou seja, se a gente avaliar toda a distribuição dos pontos aqui, a contribuição na língua francesa foi lá em cima um total de 12 pontos, com aqui embaixo mais 50, ou seja, 62 pontos adicionais, e somando tudo isso, nós chegamos aí na pontuação de 500 pontos. Ou seja, é possível trabalhar no seu perfil para que a gente possa chegar em uma pontuação como essa. Claro, existem alguns casos que nós temos que considerar que se vai passando o tempo e você não obtém a proficiência na segunda língua, nós podemos de uma certa forma estar perdendo pontos se alguém já passou dos 30 anos. Mas em alguns casos, realmente, ainda perdendo pontos pelo aniversário, a pontuação do francês tem um peso muito importante. Agora eu apresento para vocês esse segundo caso. Nesse segundo caso também nós estamos trabalhando com um casal que está fora do Canadá e o aplicante principal tem a proficiência em apenas uma das línguas oficiais do Canadá, o francês. Na parte da idade, esse aplicante principal tem 33 anos e por isso nós recebemos 80 pontos pelo fator idade. Quando o aplicante principal é casado, você vai perdendo 5 pontos a cada aniversário após os 30 anos. Na parte educacional, o aplicante principal também só tinha um bacharel, como no caso anterior, nós ganhamos aqui 112 pontos. Nesse caso, o aplicante principal obteve a proficiência na língua francesa como primeira língua oficial do Canadá e nós tivemos na parte da fala um CLB 10, na parte da escrita um CLB 7 e na parte da escuta e da leitura nós tivemos um CLB 9. E com isso nós pontuamos 106 pontos. Notem aqui que realmente nós não tivemos a contribuição na proficiência de uma segunda língua, do inglês nesse caso. Nós só utilizamos a proficiência na língua francesa. É importante notarmos também que nós não recebemos nenhum ponto do cônjuge. O cônjuge, nesse caso, não fez nenhuma das provas de proficiência de língua e também não fez nenhuma parte da validação educacional para obter pontos pelos seus títulos educacionais. Quando nós estamos considerando a comparação das habilidades na parte de nível educacional e proficiência de língua, nós recebemos aqui 13 pontos de um total de 50 pontos. Inicialmente, o fato do aplicante principal ter obtido ali um CLB 7 fez com que essa pontuação aqui na comparação de habilidades fosse um pouco mais baixa. E quando nós comparamos a parte da experiência de trabalho e a parte da proficiência de língua, nesse caso o francês, nós recebemos aqui também 25 pontos, que é metade do máximo que nós podemos obter nessa parte de comparação. Além disso, nós temos que notar que nós recebemos aqui 25 pontos adicionais por ter a proficiência ao mínimo de CLB 7 na proficiência da língua francesa. Ou seja, mesmo aquelas pessoas que não têm a proficiência nas duas línguas, com a proficiência na língua francesa, você pode ganhar ali 25 pontos se você tiver um CLB 7 como mínimo na sua proficiência de língua francesa. Agora, o que chama a atenção nesse caso é que nós recebemos 600 pontos por uma nomeação provincial. E daí vocês devem estar se perguntando como isso aconteceu. Bom, nesse caso, nós tivemos a sorte de receber através do perfil desse cliente no sistema do Express Entry uma notificação de interesse. Essa notificação de interesse veio da província de New Brunswick. Se vocês ainda não sabem, a província de New Brunswick é a única província no Canadá que tem oficialmente
inglês e francês como línguas oficiais. E por isso, eles têm uma preferência maior por pessoas que também falam francês. E nesse caso, a província de New Brunswick entrou dentro do sistema do Express Entry e emitiu uma notificação de interesse para que esses clientes pudessem submeter uma aplicação provincial através do programa provincial em conjunto com o Express Entry. Nós fizemos o processo provincial com esses nossos clientes. O processamento foi relativamente rápido comparado com o atraso que nós vemos desde o início da pandemia. Com a aprovação provincial, nós recebemos 600 pontos adicionais. E se vocês gostam de matemática e vão somar todos esses números aqui, vocês vão notar que no final, o total que a gente vê aqui na tela é diferente do total somando todos os pontos item por item. O porquê disso é que, quando nós estamos considerando os pontos adicionais, o máximo que você pode receber é de 600 pontos. Então, nesse caso, apesar do aplicante principal ter recebido também 25 pontos pela proficiência na língua francesa, quando a gente faz a soma dentro do sistema do Express Entry, eu só vou somar os 600 pontos da nomeação provincial. Se vocês estão interessados em saber mais sobre como uma província pode entrar no seu perfil e enviar para você uma notificação de interesse, entre em contato com a gente. Nós podemos avaliar o seu perfil e discutir sobre as suas chances de receber uma notificação de interesse de uma das províncias canadenses. E conforme vocês puderam ver, uma das formas de aumentar a sua pontuação dentro do sistema do Express Entry estando fora do Canadá é através da proficiência na língua francesa. E se você não começou a trabalhar nesse plano hoje, é importante lembrar que outras pessoas estão trabalhando e, no final do dia, o sistema do Express Entry é um sistema de competição. Então, quanto antes você começar, você pode sair adiante de muitos outros candidatos. E nós sabemos que o governo canadense vem priorizando candidatos que têm a proficiência na língua francesa e pretendem se estabelecer fora da província de Quebec. Quebec é a única província do Canadá em que a língua francesa é a língua oficial. Então, a maioria das pessoas vão falar o francês. Mas, nas outras províncias, o francês ainda é muito pouco falado. Então, como uma forma de incentivar que mais pessoas falem francês fora da província de Quebec, nós temos aí oportunidades como as que nós discutimos hoje em receber pontos adicionais dentro do sistema do Express Entry. E conforme vocês já devem ter visto em outros vídeos também, nós também temos oportunidades de aplicação de visto de trabalho se você tem a proficiência na língua francesa. O francês é uma língua de origem latina, assim também como o português, o espanhol, o italiano. Então, a aprendizagem da língua francesa pode ser até mais fácil para vocês que já falam português. Acompanhando o histórico dos nossos clientes e as nossas parcerias que trabalham no treinamento da língua francesa, nós podemos dizer que existe a possibilidade de você obter essa proficiência na língua francesa dentro de um período de 6 a 8 meses, se você se dedicar. Vale lembrar que tentar fazer a imigração direta ainda do Brasil é um processo que para alguns casos pode ser possível, mas para outros talvez não. E por isso a gente tem que trabalhar num plano temporário, seja ele através de uma oportunidade de estudo ou trabalho no Canadá. É importante lembrar também que aquilo que funcionou para o seu amigo ou para alguém da sua família, talvez para você seja diferente. E é por isso que nós oferecemos uma consulta personalizada e um acompanhamento para que você trabalhe no plano que funcione exatamente para o seu caso. Nós podemos te ajudar com tudo aquilo que você precisa para fazer o seu plano Canadá, seja ele estudos, vistos, imigração permanente e carreira. E eu vou deixar o link logo aqui abaixo se você quiser marcar uma consulta para que a gente possa discutir qual é a melhor estratégia para o seu caso. Espero que tenham gostado das nossas dicas, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e nos vemos na próxima. Um abraço.